coisa muito interessante, porque a categoria do Jeep Willys é aquela que nos leva para algum lugar perto. Ele foi construído para isso. Ele não foi construído para fazer com que você rodasse grandes distâncias. Autonomia curta, lugares perto e ao mesmo Exatamente. tempo com uma carroceria extremamente resistente, um Jeep de guerra. Né? Então, se o cara comprou um Jeep Willys, não adianta ele querer falar que ele vai lá para o próximo estado, ele vai se dar mal. E é importante que entender, na maioria dos casos, você está bastante vulnerável aos elementos, né? Chuva, É. calor, frio, porque ele não tem muito isolamento. Enfim, você fez uma ótima apresentação do carro. Eu falei muito da questão da percepção, né? Mas o tipo de uso é esse, né? Tanto que é muito comum, claro, o cara tem que ter um pouco mais de capacidade financeira, mas é muito comum você ter o cara que tem um belo no jipinho e quando ele vai querer levar esse carro para longe, ele bota numa carreta e puxa numa bela picape para levar o carro até lá. Chega lá, ele se diverte e depois Bota monta na tudo ao carreta. contrário e volta para casa. Que ostentação. É, porque isso é muito comum, né? Assim como a turma do TV faz isso também, né? Que também é uma necessidade, porque o TV não pode rodar, ele não tem placa, né? Então ele não pode rodar em estrada e rua. E a outra categoria? Qual que seria a outra categoria acima dessa? Fala assim, agora eu quero um pouquinho mais longe. Eu acho que a gente entra nos Sport Utilities raiz, digamos assim, para usar um termo do momento, né? Que é aquele carro que vem daquela concepção de montado com chassi e carroceria, mas já é um carro mais moderno, a gente está falando aí dos anos 90 já, que você vai ter um produto que tem ótima capacidade fora de estrada, ainda tem um jeito de manutenção relativamente tranquilo, embora, claro, por ter idade vai te dar um pouco de manutenção, mas ele já traz conceitos de segurança, de você estar mais isolado dos elementos, aí acho que é um carro que te atende muito bem. Dá uns exemplos. Toyota Hilux, por exemplo, eu acho que é um exemplo que se encaixa bem, mas a gente pode falar da Mitsubishi Pajero, tudo isso aí dos anos 90, né? Para a gente falar tanto de um produto como de uma época, porque são carros mais confortáveis, não né? tem nem comparação. Cor, não tem nem né? comparação. Já tem um painel ali, o limpador já funciona melhor. Só não tem a ACC, essas coisas todas, mas são os Sport Utilities, Os né? Sport Utilities. Eu acho que a partir do jipinho raiz, do Willys, a gente chega nessa categoria. Mas aí a gente pode falar até, por exemplo, de Suzuki Samurai, que hoje é o Jimny. Sim. Também é um carro que se encaixa nessa categoria. Aí com um conceito ainda mais de Jeep, né? Ele é um Jeep, mas já é mais moderno, ele já tem ali um jeito de ser construído que está muito mais moderno do que um Jeep Willys. A gente não está falando de Toyota Bandeirante, eu já tive Toyota Bandeirante, sou apaixonado por Toyota Bandeirante, que está mais no conceito do Willys, de força e assim tudo como mais. o Igeza. Exatamente, não estamos falando desses carros extremamente brutos do 4x4.